No vídeo de hoje nós iremos falar sobre os jogos que mais decepcionaram em todo o mundo dos games. Mas antes de tudo, um pequeno parênteses. Esse vídeo é uma parceria com a Red Bull Game. Inclusive, um grande abraço a toda a equipe da Red Bull e que nossa parceria seja muito duradoura. Voltando para o vídeo, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que são jogos AAA? Jogos AAA são jogos de grande orçamento e produção, geralmente desenvolvidos por grandes estúdios de renome. Eles são conhecidos por apresentarem gráficos e jogabilidade de alta qualidade, dublagem profissional e trilhas sonoras dignas de cinema. E por isso geralmente recebem uma grande atenção, tanto da mídia quanto dos jogadores. Nos últimos anos tornou-se frequente o alto investimento em marketing e na divulgação desses tipos de títulos, tanto por parte da desenvolvedora, tanto por parte das distribuidoras. Essas que muitas vezes, para chamar mais atenção ao seu produto, fazem promessas ambiciosas que geralmente geram bastante hype. Porém, como já sabemos muito bem, por diversas vezes as expectativas do público não batem com o que realmente é entregue, fazendo com que as grandes promessas virassem grandes decepções. Meu nome é Lucas, o seu apresentador, e hoje você irá conhecer as maiores decepções do mundo dos games. Para essa lista, leve em consideração jogos que prometeram demais, gerando muito hype, mas que não entregaram nem perto do que prometeram, e por isso viraram grandes decepções. Agora, vamos pro vídeo. No Man's Sky. Vamos conversar por No Man's Sky, anunciado como um jogo que revolucionaria os jogos com temática espacial. Esse título prometeu a possibilidade de exploração infinita de novos planetas e novas criaturas, as quais o jogador nunca veriam duas iguais, por causa do aprimoramento do sistema inovador de geração procedural. Sim, aquele mesmo do Minecraft, que permite criar infinitos mundos de maneira aleatória. Os desenvolvedores disseram que todos os jogadores estariam no mesmo servidor, só que seria quase impossível deles se encontrarem, devido ao tamanho gigantesco do universo do game. Assim, os jogadores supostamente poderiam ficar entretidos no game por horas, tendo liberdade para sair de um planeta e explorar o outro, que sempre teria coisas novas para fazer. Bem, o jogo foi lançado em 2016 e, como vocês devem saber, foi uma decepção imensa. O game entregou tão pouco em comparação com o que foi prometido que alguns usuários do Reddit até se juntaram para compilar a lista de tudo que a Halo Games, a desenvolvedora do game, prometeu, mas não teve no lançamento. Desde 2016, o No Man's Sky recebeu diversos upgrades e hoje ele está muito mais divertido e interessante do que quando foi lançado, ganhando até a categoria de The Best Ongoing Game no The Game Awards, que premia o jogo que teve o maior desenvolvimento durante o ano. Com todas as melhorias, ele ainda não chega nem perto do que foi prometido há anos atrás. Might Number 9. Esse jogo se apresentou como um grande sucessor espiritual do Mega Man. Inclusive, a mente criativa por trás do jogo foi o próprio criador do Mega Man, Keiji Inafune, que tinha saído da Capcom e criado sua própria desenvolvedora. Com o envolvimento do criador da franquia Mega Man neste novo game, o hype para esse título foi gigantesco, tão grande que em 2016 o jogo conseguiu terminar de ser produzido apenas sendo financiado pelos próprios fãs por meio de doações no Kickstarter. Essa vaquinha começou com uma meta de $900 mil, sendo que o Keiji pedia cada vez mais para que o jogo fosse terminado. Por fim, eles conseguiram arrecadar $4 milhões. Só que na hora do lançamento, o jogo saiu super genérico, sem uma história e personagens cativantes, a gameplay era chata e repetitiva, além de que os gráficos não eram nada demais, que faz muitos fãs se perguntarem para onde foi todo aquele dinheiro arrecadado, e obviamente ficarem muito revoltados. Enter. Anunciado na E3 de 2017, com o teaser trailer de cair o queixo, Enter prometia ser o jogo da BioWare que viria para rivalizar com Destiny pelo pódio de melhor live service de tiro, o que, claro, elevou o hype nas alturas. Porém, o lançamento em 2019 desse RPG online de ação entregou uma experiência essencialmente vazia. Foi realmente devastador para aqueles que esperavam um jogo de serviço de altíssima qualidade. Tirando a parte visual, onde dava pra gente perceber todo o capricho da desenvolvedora, Enter chegou aos consumidores com muitos bugs de gameplay repetitiva, falta de conteúdo, problema de conexão e telas de carregamentos muito demoradas. Além disso, o sistema de loot do jogo foi extremamente criticado, pois o jogo requisitava um grind excessivo para itens básicos que acabavam sendo adquiridos por microtransações presentes na plataforma. A visão final que ficou era de um jogo incompleto, lançado às pressas por pressão dos investidores.
Realmente é uma pena. A EA até tentou reviver o game com conteúdos após o lançamento, mas abandonou completamente o projeto Anthem Next, que prometia revitalizar o jogo. Ele nunca saiu. Watch Dogs. Eu sei que a franquia atualmente é uma das mais bem estabelecidas da Ubisoft, tendo milhares de fãs, principalmente por causa do segundo jogo, que chegou a ser bem aclamado, já que o último lançado foi de certa forma um fracasso. Mas aqui vamos falar do primeiro game, porque ele simplesmente prometia rivalizar diretamente com o GTA V. Inclusive, uma das propagandas feitas pela Ubisoft no Twitter dizia, abre aspas, 2 meses é tempo suficiente para visitar Los Santos. Em novembro, venha para Chicago, fecha aspas, marcando o jogo deles lá no Twitter. As promessas eram muitas, que seria um jogo tão grandioso quanto o GTA, só que adicionando a mecânica de poder hackear a cidade inteira entrando neste mundo dos hackers. Além da temática atrativa, o primeiro trailer que saiu do game também tinha gráficos absurdos para a época, o que aumentou muito o hype. Infelizmente, no lançamento o jogo teve um downgrade gráfico considerável, além de que o mundo aberto nem chegava perto de ser tão complexo quanto o do GTA. O número de coisas na cidade que poderiam ser hackeadas não era tão grande, a mecânica de veículos era estranha e a história não era tão profunda. O jogo inclusive virou piada na época e manchou um pouco a imagem da Ubisoft, por ter mentido sobre as qualidades do jogo na cara dura. Mas vale ressaltar que o jogo não é ruim. Muito pelo contrário, é divertido e tem um personagem marcante, porém todas as qualidades foram suprimidas por essa gigantesca quebra de expectativa. Cyberpunk 2077. Finalmente, o jogo que todos esperavam, talvez a maior decepção de toda a história dos games. O jogo já possuía uma aura grandiosa de expectativa pelo enredo futurista distópico quando foi anunciado no distante ano de 2012, pela CD Projekt Red. Porém, foi depois de 2015 a recepção extremamente positiva de The Witcher 3, um dos melhores jogos de todos os tempos criado pela mesma desenvolvedora, que o hype do jogo foi para as alturas. E claro, a presença do Keanu Reeves, ator de Matrix e John Wick, como um dos personagens sérios da trama. Mas toda a promessa de ser um jogo revolucionário que superaria tecnicamente o próprio The Witcher 3 colocou o jogo em uma expectativa nunca antes vista no mercado de games. O grande problema é que mesmo depois de muitos adiamentos, os investidores colocaram muita pressão para que o jogo saísse a qualquer custo. Assim, a CD Projekt Red lançou o game de forma totalmente precoce. E o que o público viu em 2020 era claramente um projeto inacabado. Cheio de bugs, crashes, queda de quadros e falhas de textura, o jogo chegou para os jogadores da geração antiga de consoles, Xbox One e PlayStation 4, que no geral tiveram uma experiência completamente frustrante. Mas mesmo para os de PC e os de consoles de nova geração, faltava muito conteúdo e possibilidade de gameplay que havia sido prometida, chegando nem perto do nível de detalhes do The Witcher 3. A revolta da comunidade foi tão grande que o jogo chegou a ser retirado do marketplace da Sony, a PS Store, com a empresa realizando reembolso de quem havia adquirido o jogo. Claro que por causa das pré-vendas o jogo bateu recordes de venda, mas em contrapartida manchou a imagem da desenvolvedora que até hoje tenta se redimir. Mas devo dizer que joguei Cyberpunk em seu lançamento, inclusive no PS4 base, e pelo incrível que pareça, não tive tantos bugs que atrapalharam a minha gameplay. Chegou a crashar algumas vezes, mas nunca tive meus dados corrompidos, por exemplo. Eu tive sorte, claro, e não sei por eu não estar tão hypado pro game. Quando eu joguei, curti muito toda a ambientação, a gameplay e até mesmo a história, quanto toda a construção também de universo do game. Inclusive, foi um dos jogos que mais joguei na minha vida, chegando até a platinar. Então eu posso afirmar, por experiência própria, que não é o pior jogo do mundo, principalmente depois das recentes atualizações, mas também não é nem de perto tudo que prometeu, e definitivamente não é tão grandioso quanto The Witcher 3, talvez seja o meu jogo favorito. Enfim, esses foram alguns dos jogos que mais decepcionaram na história dos games, mas já adianto que ainda tem muito mais a acrescentar aqui na lista. Por isso, sinta-se à vontade para colocar aqui embaixo no campo dos comentários os jogos que você mais estava hypado e que mais decepcionaram em seu lançamento, que nós podemos fazer uma parte 2 desse vídeo. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima!